Boa tarde. Com a presença de Deus, iniciaremos a 5ª sessão extraordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Vereador Francisco está presente. Convido o nobre vereador Alex Ferreira de Souza para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde, nobre presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, quem está nos ouvindo pela Rádio Transversal e quem está nos acompanhando online. Eu vou ler Salmo, o Rei Fugitivo. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Dos confins da terra clamo a vós. Quando me desfalece o coração, a vez de me elevar sobre um rochedo e me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habitem eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, o meu Deus, ouvistes os meus votos. Destes-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda vossa graça e fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome, e cumprirei todos os dias os meus votos. Palavras da salvação. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária realizada no dia 6/12 de 2016. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2016, foi realizada a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao secretário a realização da chamada dos vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou ao senhor Sérgio Ventura fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 40ª sessão ordinária, realizada no dia 29/11 de 2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício de número 179/2016 CMSP, em atenção ao requerimento de número 133/2016, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício do senhor Miguel Marcelo Sobrinho, presidente da Câmara Municipal, em atenção ao requerimento de número 125/2016, de autoria do vereador
Isarildo Moreira Farapo e da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, de número 001/2016, de 6 de dezembro de 2016, que acrescenta o parágrafo 10º e o parágrafo 11º no artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora e da outras providências. Requerimento de número 134/2016, de autoria do vereador Sérgio Ventura. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Moção de congratulações de número 003/2016, apresentada pelo vereador Miguel Marcelo Sobrinho, congratulando a aluna Gabriele Aparecida de Campos Mariano pelo seu excelente desempenho no concurso de redação realizado pela TV TEM com o tema Em Busca de Nossos Sonhos. A moção entra em discussão, logo em votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a sessão foi suspensa por 5 minutos para entrega da moção de congratulações de número 003/2016, congratulando a aluna Gabriele Aparecida de Campos Mariano. Retornando, o presidente declarou concluídas as matérias do expediente. A palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador Alex Ferreira de Souza. Passou a ordem do dia, com o presidente solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores. E como não havia matéria a tratar na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a 41ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 41ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. A ata está aprovada. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Salto de Pirapora, 6 de dezembro de 2016. Ofício de número 180/2016, CMSP. Excelentíssimo presidente, tendo em vista a necessidade de urgência na aprovação do projeto anexo, protocolizado nessa Casa Legislativa, projeto de lei de número 016/2016, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre denominação de creche municipal e da outras providências, requero que Vossa Excelência, observados os termos regimentais, analise a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária exclusiva para a votação do projeto acima mencionado. Contando com o empenho de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Município de Salto de Pirapora, Paço Municipal Davi José Haddad. Mensagem justificativa do projeto de lei de número 016/2016, de 6 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e no ensejo encaminho o presente projeto de lei que dispõe sobre a denominação de creche municipal e da outras providências. Denomina-se a creche municipal da Rua Maria de Almeida Rosa, número 265, na Vila Xavier, Prefeito Newton Guimarães. Homenageado senhor Newton Guimarães, nascido em Salto de Pirapora em 4 de outubro de 1928 e falecido
aos 84 anos, em 17 de novembro de 2012. Filho de João Guimarães e Ana Cuevas Guimarães, trabalhou na agricultura, foi comerciante, motorista de caminhão e funcionário público da saúde. Aos 22 anos, casou-se com a senhora Marina Machado, com a qual teve 3 filhos, Lúcia Helena Guimarães, João Guimarães Neto e Eliana de Fátima Guimarães. Teve seu segundo casamento com a senhora Maria Bernadette Rosa e deste relacionamento teve uma filha, Bianca R. Rosa Guimarães. Na sua vida política, foi vereador por 5 mandatos e foi prefeito desta cidade em um mandato de 6 anos, de 1977 a 1983, pelo relevante serviço prestado ao município de Salto de Pirapora. Rendemos nossa homenagem ao ilustre cidadão salto-piraporense, senhor Newton Guimarães, certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Igreja Casa de Leis, submete-o à apreciação de vossas excelências, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei de número 016/2016, de 6 de dezembro de 2016, dispõe sobre a denominação de creche municipal e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, São Paulo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em especial aquelas conferidas pelo artigo 31, inciso 18 da Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada por, abre aspas, prefeito Newton Guimarães, fecha aspas, a creche municipal situada na Rua Maria de Almeida Rosa, número 265, na Vila Xavier, Salto de Pirapora. Artigo 2º. A placa de denominação deverá conter o nome indicado no artigo 1º, abre aspas, prefeito Newton Guimarães, fecha aspas. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei número 016 de 2016 está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Francisco Henrique de Assis. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadora Kelly, senhor Lúcio, representante da Rádio Transversal, funcionários dessa Casa de Leis, familiares de nosso saudoso prefeito Newton Guimarães. Para mim, que o conheci bem, para mim que por muitos e muitos anos convivi com Newton, aliás, fui eleito vereador pela primeira vez na eleição de 1988, apoiando na época a candidatura de Newton a prefeito. Então eu tive realmente uma convivência muito grande com o seu Newton. E o seu Newton realmente, a história dele, a vida dele, praticamente se confunde com a história e a vida desse município. Filho, né, do saudoso João Guimarães e da saudosa Ana Cuevas, João Guimarães, todos nós sabemos, foi um dos grandes batalhadores aqui por esse município, ainda na situação de distrito, portanto, uma situação lá pelos anos 40, 50, início dos anos 50,
seu João Guimarães foi uma pessoa que batalhou muito por esse município. Concorreu a muitas eleições, inclusive no município, chegou a ser, inclusive, eleito vereador distrital de Salto de Pirapora na Câmara Municipal de Sorocaba. Esse seu João Guimarães, que era o pai do seu Nilton. Era um ademarista, né? Ele era muito realmente fã de Ademar de Barros, que foi governador do estado de São Paulo. E o seu Nilton, então, para a gente ter uma ideia, ele já eleito vereador na primeira Câmara Municipal de Salto de Pirapora. A primeira eleição para prefeito e para vereador em Salto de Pirapora se deu no ano de 54, portanto, aproximadamente um ano após a emancipação política que se deu no ano de 53. E a instalação da primeira Câmara e depois, por consequência, a posse do primeiro prefeito, na época, a senhora Agenor Leme dos Santos, se deu no dia 1º de janeiro do ano de 55. E a gente, analisando os arquivos, inclusive desta Casa de Leis, nós vemos que, na época, foi eleito o presidente desta Casa de Leis, como primeiro presidente, senhor Ariovaldo Rodrigues Simões, que é pai do nosso ex-vice-prefeito de Salto Pirapora. Na época, ele concorreu com o senhor Didi, que nós chamamos carinhosamente de Didi, mas era Alexandre de Góes Vieira, que era irmão do seu Gilson de Góes Vieira, portanto, tio do Eli, que é ex-presidente dessa casa, e que, inclusive, é o nome que homenageia esse plenário. Esse plenário homenageou, num determinado momento, a figura, né, de Alexandre de Góes Vieira. E esse prédio, que, por sinal, foi obra do prefeito Nilton Guimarães, foi dado a esse prédio a homenagem do dia 30 de dezembro, que quando foi realmente a data da emancipação do município. O Nilton, por muitos anos, ele foi vereador. Creio que muito próximo, inclusive, dos períodos com que também esteve nessa Casa de Leis o ex-vereador Frodísio. E é bom a gente destacar que naquela época, realmente, no início, né, de Salto Pirapora município, vereadores, evidentemente, não eram remunerados. Portanto, ele tinha essa vocação, essa dedicação de trabalhar e de servir ao seu povo, à sua gente. Ele foi lavrador, ele teve uma vida muito intensa na agricultura. Por um período também, eles chegaram a explorar minério no Piraporinha, onde o pai dele também tinha um sítio, uma fazenda, né? Hoje, evidentemente, que essas propriedades estão na mão de grandes empresas. Ele, por muito tempo também, ele trabalhou lá no bairro dos Buenos, né, em sua fazenda. Então, era uma pessoa, de fato, muito dedicada. Eu sou até suspeito de falar dele, porque a gente era muito amigo. É evidente que, ao longo da vida política dele e também da minha vida política, houve determinadas épocas que, inclusive, a gente esteve de lado opostos. Isso faz parte da política, mas em momento nenhum eu deixei de admirá-lo, eu deixei de confiar no trabalho dele e entender que ele, de fato, sempre era uma pessoa que ele gostava fundamentalmente de Salto de Pirapora. Ele tinha prazer em fazer política em Salto de Pirapora. Quantas obras importantes tem aqui a marca do ex-prefeito Nilton Guimarães? Eu me lembro também que a primeira vez que eu entrei trabalhando na prefeitura foi através, inclusive, do seu Nilton, isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Inclusive, eu trabalhando na Secretaria Municipal, algumas obras importantes, inclusive, ele me designava para que eu fosse representá-lo na inauguração, como foi o caso da própria escola Ana Cuevas original, que é aquela que hoje é Daniel da Viadada, ali na Avenida Pedro Pires de Melo, no Campo Largo. Me lembro, na época, também, a inauguração da agência da Caixa Federal, a agência anterior, não a atual, e do Bradesco, também a agência anterior. Eu estive lá na condição, né, de chefe de secretaria ou de auxiliar de secretaria, mas estive lá representando o Nilton nessas inaugurações. Portanto, eu quero aqui parabenizar a família, né, do prefeito Nilton Guimarães, parabenizar o prefeito Santelmo, que se sensibilizou e viu que realmente era importante prestar essa homenagem a um homem que praticamente dedicou a sua vida à causa desse município. Muitas vezes ele tinha aquela forma de conversar, às vezes ele era um pouco polêmico, às vezes mas com certeza era uma pessoa que tinha um coração aberto para ajudar as pessoas.
A gente sabe, é só a gente conversar com muitas pessoas aqui do Salto, sobretudo as pessoas mais carentes. Muita gente tem muita coisa boa para testemunhar do senhor Nilton Guimarães, que na hora, muitas vezes, de maior dificuldade, maior necessidade, ele realmente era um parceiro, ele era um companheiro e sempre, com certeza, fez de tudo para ajudar a população desse município de Salto de Pirapora. Então, a exemplo do que foi, bem recentemente, aquela homenagem que fizemos lá, quando foi denominada a Escola do Campo Largo, com o nome do vereador Roberto Marcelo. A exemplo do que foi feito também na escola próxima ao estádio municipal, quando na ocasião foi homenageado José Marcelo. São todas pessoas que fazem parte da história de Salto Pirapora e que, portanto, elas devem, com certeza, permanecer na nossa memória, na memória do nosso município, do nosso povo e, com certeza, com essa simples denominação de uma creche-escola, que é ali no Campo Largo, e que certamente irá atender a uma demanda muito crescente, porque creche se cria vagas, mas sempre existem demandas, necessidades de mais e mais vagas. Eu tenho certeza que esta creche, com certeza, ela irá criar muitas vagas, irá atender muitas crianças naquele bairro, e o nome do prefeito Nilton Guimarães estará lá, com certeza, às vistas e na memória de todos os que lá passarem, de todos os que lá presenciarem, de toda a população de Salto de Pirapora. Ele também era, na época em que ele foi prefeito, eu me lembro que ele teve um mandato especial, que houve uma prorrogação, e ele acabou ficando 6 anos na prefeitura. Ele fez um trabalho realmente muito marcante. Ele tinha, na época, também um relacionamento muito forte com o governador de então, muito recurso ele conseguiu atrair para o município de Salto do Pirapora. Ele era de uma geração de Adalto, de Capela, lá de Jurandir, lá de Piedade, do ex-prefeito Armando Panunzio, que é o pai do atual prefeito de Sorocaba. Enfim, ele participou dessa geração de políticos assim bem tradicionais, mas que realmente, com certeza, tinham amor naquilo que faziam, se dedicavam de corpo e alma àquilo que fazia. Portanto, parabenizar aqui a Bernadette, a Bianca, a Neuci, todos os familiares, aqueles que também não estão aqui presentes, e dizer que esse legislativo sente-se orgulhado hoje em prestar essa singela homenagem ao nosso querido e saudoso prefeito Nilton Guimarães. Uma boa tarde a todos, muito obrigado. Projeto de lei número 016 de 2016 continua em discussão. Projeto de lei número 016 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 016 de 2016 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 5ª sessão extraordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde, muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem. Eu gostaria de fazer a solicitação, colocando em requerimento verbal, a apreciação de convocação de sessão extraordinária. Sim. Você vai fazer o uso da palavra? Por favor. Sim. Miguel, primeiramente pedir boa tarde para as pessoas, pedir a compreensão do pessoal aqui da casa. A gente pediu para que o Jurandir fizesse a leitura de um pedido para que o senhor presidente faça a convocação imediatamente dos membros, de todos os vereadores aqui, para que coloquem a apreciação e votação da emenda da Lei Orgânica Municipal 01 de 2016. Já que está todo mundo reunido,
E aí veja com o jurídico o que seria necessário para que a gente consiga fazer. Se precisa de um prazo, alguma coisa assim. Esse projeto, na verdade, ele está aguardando o parecer. Por isso que ele não foi colocado hoje na pauta. Se tratando de extraordinária, não precisa de parecer nem jurídico e nem das comissões, mas para todo efeito, nós temos um parecer aqui da Comissão de Justiça e Redação. Se o jurídico aqui não está conseguindo fazer, pode copiar que já está bem feito. Vereador, você não entendeu, não é que ele não está conseguindo fazer. O que houve é que nós tivemos que fazer um trabalho que fomos notificados pelo Ministério Público. Esse parecer, você viu que foi até um equívoco, um parecer que saiu sobre esse projeto do prefeito, que não tinha necessidade. Não é que ele não está conseguindo. Ele vai conseguir, eu acredito que para a próxima reunião de terça-feira, isso daí já está em mãos, está em trâmite. Mas a gente está pedindo para que consulte o plenário, para que seja possível a gente fazer a discussão e a votação hoje. Se o plenário assim achar que é para terça-feira, deixa para terça-feira, senão a gente pode estar discutindo e votando hoje. Tudo ganhando bem. Um prazo maior ainda também. Tudo bem. Vamos submeter ao plenário a votação para que seja votado ainda agora à tarde o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 001 de 2016. Os que estiverem de acordo com a reunião extraordinária para a votação do projeto de emenda à lei número 001 de 2016, da lei orgânica, permaneça como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Está aprovado. Vamos suspender a reunião por 5 minutos, já retornaremos.